Boa tarde! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira e nós temos a nossa live da tarde, né? Deixa eu ver aqui que tá super iluminado aqui hoje. A gente tem que fazer para não estourar. Vai ter que ficar um pouquinho distante assim para não ficar muito claro, né? Amém! Glória a Deus! Como é que vocês estão aí? Hoje eu estou um pouquinho mais longe, eu não estou conseguindo enxergar todo mundo, né? A idade está chegando, irmãos, eu preciso usar óculos, eu preciso me conscientizar que eu tenho que usar óculos. Amém, glória a Deus. Amém, aí, olha aí os irmãos de São Paulo entrando em peso. Jandira está aqui já, São Paulo, falta algumas pessoas ainda entrar. Falta o pessoal de Valinhos, o pessoal de outras igrejas também estão entrando, deixa eu ver quem mais aqui. Amém, amém, glória a Deus. Que bênção. Saudade de vocês, fazia tempo que nós não... Tudo bem, a paz, irmã Sueli, um grande abraço. Olha aí, Kaique, faz tempo que eu não te vejo. Fazia tempo que nós não fazíamos aqui as nossas lives aqui do escritório, né? Aqui de casa, então vamos matar a saudade aí. Muito bom ver os irmãos. Que bênção. Enquanto eles vão entrando, vamos orar ao Senhor, porque hoje nós temos bastante coisa para falar. Enquanto vocês aí vão se organizando, nós vamos orando. Vai chamando aí o pessoal, vai convidando, vai compartilhando, dizendo, olha, começou a live da tarde, sai da série, sai daquele programa de televisão que não edifica nada. Vamos aqui ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Te agradecemos por esse momento tão glorioso de estar em Tua presença. Pedimos que Tu venhas, ó Pai amado, sobre as nossas vidas, que Tu fales, Senhor, aos nossos corações, que Tu nos encha, Senhor, de Tua paz. Senhor, Tua palavra alcança os corações essa tarde, visita-os, que seja como um bálsamo em suas vidas, Pai. Eu oro, peço, Senhor, para que Teu Espírito possa falar a cada coração nessa tarde, ministrar, Senhor, sobre suas vidas. Nós Te damos glórias e graças por tudo isso, Pai. E lhe pedimos em nome do Senhor Jesus, venha sobre suas vidas, age, Senhor, nesse momento. Que essa palavra caia em terra boa, Senhor, e trabalhe nos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha só, eu vou colocar aqui o texto de hoje. Pai, Jéssica. E vou já deixar ele fixo. Cadê aqui? Fixar. Ótimo. E vocês vão me dizendo se o som tá bom, acabou aqui. Se o som tá bom, se a imagem tá boa, a conexão tá boa, vocês vão me dizendo aí se tá tudo certinho. Hoje eu ganhei aqui uns fones, investimento da Esparta, monitoramento aí do grupo Esparta, e aí tô falando agora, tô chique, falando aí com os irmãos, então eu preciso saber se tá tudo certinho, se vocês estão me ouvindo bem. Então tá bom. Olha, como eu já separei os textos aí, hoje nós vamos falar. O texto que nós vamos usar está lá em João, capítulo 4, versículo de 31 a 38. Amém, olha aí. Então tá, saudade, Ale. Glória a Deus. Então tá, ó, todo mundo praticamente já entrou. Alguns irmãos vão entrando também. Eu queria começar falando, né, sobre aquilo que é de Deus e aquilo que é nosso, né? Nós temos a mania e ao mesmo tempo o hábito e o costume de misturar as coisas de Deus com as nossas coisas. E nessa mistura nós acabamos confundindo o nosso papel e como devemos nos comportar diante de Deus. E ao mesmo tempo não entendemos o papel de Deus e confundimos as ações de Deus com as nossas motivações. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, Ele tem todo o controle de todas as coisas na sua mão. Em nenhum momento Deus perdeu esse controle. Em nenhum momento Ele deixou as coisas descontroladas, né? Ou pediu auxílio para que alguém o auxiliasse ou ajudasse, né? Essa atitude humana, essa situação que muitas vezes nós praticamos no dia a dia, ela também é encontrada na Bíblia, né? O próprio Deus, olhando para Jó, e olha que nós estamos falando de Jó, um homem que alcançou testemunho diante de Deus. O próprio Deus vira para Jó e fala: Jó, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Então nós percebemos que Deus, Ele tem o controle de tudo. E que nada foge do propósito e do plano dele.
Existe um plano de salvação que envolve a sua vida, a minha vida, onde todos nós estamos inseridos nesse contexto, e esse plano de morte, de vida, de ressurreição, esse plano eterno, glorioso, onde o Senhor mesmo, Ele mesmo colocou em prática, está sob o controle dele, sobre a soberania dele. E por que eu digo isso? Porque da nossa parte, enquanto homens, enquanto mulheres, o que nós devemos é confiar no Senhor. Mas não é confiar como nós confiamos, e aí eu tenho que explicar como nós nos envolvemos, né? Às vezes nós confiamos em Deus como confiamos nos homens. E a palavra diz, ai do homem que confia no homem. Porque por mais que nós tenhamos a pessoa com autoestima, ou até que nós tenhamos nela um peso importante, um reconhecimento de toda a sua obra, de todos os seus atos, nós sempre olhamos com uma certa desconfiança. Sempre olhamos para aquelas pessoas e dizemos, em algum momento ele vai falhar, em algum momento não vai dar certo, em algum momento ele vai me decepcionar. Isto não acontece com Deus. Então, a forma como eu digo que confio no Senhor, muitas vezes está relacionada à forma como eu confio nas pessoas que me rodeiam. E se as pessoas que me rodeiam, de alguma forma, elas me decepcionaram ou não foram suficientemente dentro daquela expectativa que eu mesmo crio, que você cria e assim por diante, nós podemos estar falando que confiamos em Deus, mas na verdade nós não confiamos. Então a palavra certa é descansar. Porque quando nós falamos em descanso, nós entendemos humanamente o que seja isso. E não é que nós tenhamos que deixar de ser humanos. Deus, ele conhece e entende cada limitação nossa. Mas a questão toda é que quando nós falamos em descanso, nós entendemos humanamente, limitadamente, divinamente, nós entendemos essa palavra, que é exatamente descansar. Eu estou tranquilo, eu posso simplesmente dormir e saber que as coisas estão resolvidas, eu posso tirar um dia de folga que tudo está encaminhado, eu posso viajar porque todas as coisas estão protegidas. A palavra descansar, para nós, ela é muito mais compreensível e muito mais profunda. E tem a ver com confiança. Então, se devemos falar algo nessa tarde, eu diria assim, descanse no Senhor. Descanse em Deus. Deixe exatamente o Senhor no controle de tudo. E saiba que, da mesma forma como eu iniciei falando, que Ele está com tudo em suas mãos. Se eu descanso no Senhor, então eu posso permitir que Ele haja. Então, fazendo esse preâmbulo, agora vamos lá. Vamos abrir em João. E é interessante saber sobre isso, porque nós vamos falar sobre isso nessa tarde. Então, João capítulo 4, versículo de 31 a 38. Os irmãos estão vendo aí que a luz está apagando, né? A hora que aparecer alguém aqui em casa, eu vou pedir para me ajudar aqui na luz. Então, vamos lá. João capítulo 4, versículo de 31 a 38. Amém. João capítulo 4, versículo de 31 a 38. Amém. Boa tarde para os irmãos que estão entrando. Vamos ler lá? João 4, 31 a 38. Diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão... Opa, eu pulei a frase, perdão, irmãos. Peraí, de novo, vamos lá. 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram... Eu pulei uma página, perdão, vou começar de novo. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão. Irmãos, eu vou tirar da minha conexão. Pera um pouco. Ó, há vagas aqui, tá? Se alguém precisar fazer discipulado, há vagas aqui na minha casa, né? Eu vou ler de novo porque eu perdi aqui a conexão. Vamos lá. É assim, ó. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi,
come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aqui travou também. Já voltou? Peraí, vocês estão me vendo? Não estão me vendo? Vamos, só me confirme aí que eu estou relendo e lendo o texto. Se travou, se não travou. Já voltou? Vocês estão conseguindo ver? Amém? Então tá, voltou. Então tá bom. Deu uma paradinha aqui. Amém, glória a Deus. Eu estou lendo aqui João capítulo 4. Vou ler de novo então. Do 31 a 38. Vamos ver se a gente consegue ler esse João. Maria Luísa, já que você está aqui, ó, dá uma diminuída aqui na luz para mim, por favor, filha. Só para poder, que ela está piscando. Só diminuir um pouquinho a luz, espera aí. É o de baixo. Tá de cima, espera aí. Para baixar um pouquinho mais, um pouquinho. Aí. Pronto, melhorou. Então tá. Vamos lá. João capítulo 4, de 31 a 38, diz assim. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Já li 3 vezes isso aqui, vamos lá. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Eu estou com algum problema de conexão aqui, que eu estou vendo que está toda hora apagando a tela. Se a gente vê que vai dar muito problema, eu reinicio a live, tá? Mas agora vamos ler o mesmo texto nessa Bíblia aqui, para ficar mais fácil a compreensão. Então vamos lá. João capítulo 4, de 31 a 38, diz assim. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, come, não vais comer? Mas ele respondeu, tem uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram, quem te trouxe a comida? Jesus explicou, a comida que me mantém vivo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu, abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros, é tempo de colheita. Amém? Então, por que eu estou lendo o texto de João que fala algo tão diferente sobre o que eu comecei dizendo? Eu comecei dizendo que nós, homens, mulheres, temos o hábito de misturar as coisas de Deus com as nossas coisas. Nós temos o hábito de pessoalizar tudo aquilo que é de Deus com aquilo que nós pensamos. E aí está o erro de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, de todo servo do Senhor. Porque na mistura daquilo que é as minhas coisas com as coisas de Deus, da não compreensão, do não entendimento de como Deus trabalha nas nossas vidas, eu consigo, ou muitas vezes eu não consigo, né? Eu perco completamente o foco daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a obra do Senhor. Então, eu passo a trabalhar como um ativista. Eu passo a viver como uma pessoa ansiosa, onde nem as minhas coisas eu consigo ver o resultado e o bom andamento delas, e nem as coisas do Senhor eu consigo compreender e discernir a forma como Deus trabalha. Então, no contexto de Jesus, nós percebemos que ele tinha acabado de falar com a mulher samaritana, aquela do poço que Jesus fala, eu tenho água viva. E essa mulher, então, ela funciona como uma verdadeira evangelista naquela cidade de Samaria. Ela prega Jesus para todas as pessoas. Só que faltava o quê? Embora a palavra tinha sido semeada, faltava o trabalho ser continuado. É aqui que nós começamos a entender como as coisas dos homens e as nossas coisas se misturam. Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu quero servir ao Senhor.
Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ser um instrumento na mão de Deus, eu quero ser um instrumento hábil na mão do Senhor. Mas eu não entendo como Ele trabalha, eu não confio na forma como Deus trabalha, eu não consigo descansar em Deus. Eu não consigo entender a forma como é o trabalhar do Senhor, porque eu estou habituado e acostumado a eu ser o protagonista de todas as coisas. E quando Deus começa a agir, nós temos a dificuldade de entender qual é o nosso papel. Então, entenda que o plano de salvação do Senhor não importa ter vários protagonistas. O plano de restauração de vidas, o plano de libertação de almas cativas, não importa protagonistas. Só há um protagonista na história de Deus, que é Cristo. Todos nós, indistintamente, os maiores dos menores, os mais longos dos mais curtos, todos nós somos adjetivos, somos figurantes, somos coparticipantes desse protagonista. Nós temos que entender que não é que somos acessório, mas o protagonismo nunca será nosso. E essa necessidade nossa de ser aquele que trouxe a vida, aquele que ganhou a alma, aquele que evangelizou, aquele que... Coadjuvantes, obrigado Larissa, amém, está no Espírito, era essa palavra que eu queria falar. Então, o nosso papel aqui muitas vezes é pontual. Eu vou falar uma palavra, eu vou anunciar alguma coisa, eu vou colher. Nunca vamos ser completamente tudo. Nós queremos na obra de Deus ser tudo ao mesmo tempo. E essa necessidade nossa demonstra o quanto nós não confiamos em Deus. O quanto nós não descansamos em Deus. Em outra palavra, né, eu achei que ficou um pouco confuso a minha apresentação, mas é que Deus, no plano que Ele tem para toda a humanidade, que envolve todas as pessoas de todas as gerações passadas, atuais e vindouras, nós percebemos que Deus, Ele nos usa da forma como Ele quer. E Ele coloca cada um de nós de forma estratégica, para que o seu plano siga sendo confirmado, siga sendo efetivado, ressaltado, dizendo assim, verdadeiramente Deus é Deus, mas sempre com um protagonista. Então, pegando esse caso de Jesus, nós percebemos que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, num encontro completamente inviável, ninguém imaginaria que Jesus se encontraria com uma mulher e uma mulher samaritana, que os samaritanos não conversavam com os judeus, isso aí já todos nós sabemos, mas nesse encontro que ninguém esperava, dali surgiu uma evangelista. Dali surgiu uma mulher que saiu por toda a cidade. Vamos imaginar que a cidade tivesse 300, 1000 pessoas, não importa. Mas ela saiu pelas ruas dizendo, olha, chegou aquele que é o Filho de Deus, aquele que vem com uma palavra de salvação, aquele que tem a água da vida eterna. Aquela mulher saiu evangelizando, falando, semeando, mas esse era o papel dela. E ela desaparece do contexto, não porque ela perde a importância, mas porque essa era a função daquela mulher. Nós temos o hábito de olhar todas as nossas vidas e medir ela pelo tempo que nós estamos na vitrine, pelo tempo que nós estamos em evidência, e essa necessidade de autoafirmação é nossa, mas não está nos planos de Deus. Deus, ele não tem nenhum apreço pela imagem, pela digital humana, mas ele tem um apreço pela sua ordem, pelo seu plano de salvação. Então, quando ele encontra uma pessoa que fala exatamente a linguagem do reino dos céus, então ele tem ali um pedaço da sua igreja gloriosa que pode ser usada aonde quer que o espírito dele esteja, porque é exatamente assim que as coisas funcionam. Então Jesus, ele fala, a minha comida é fazer... Bem, voltamos. Hoje nós estamos com a internet muito mal aqui, mas vamos ver como é que vai terminar isso aqui, né? Amém. Então Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Eu vou começar pelo realizar. O realizar significa que a obra do Senhor, ela não começou comigo. A obra do Senhor, ela não começou com você. A obra do Senhor, ela está desde Gênesis, sendo estartada, implantada, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, tempo a tempo, justamente com um único propósito, a palavra do Senhor se cumprir e nós entendermos que Ele é Deus.
Então, por que Jesus fala que a comida dele é realizar a obra do Senhor? Porque nesse momento ele declara para cada um de nós que ele tem um papel fundamental de protagonista, mas todos nós continuaremos aquilo que ele começou. A boa obra que o Senhor começou. O próprio Paulo fala isso, o apóstolo Paulo fala: não julgo que tenha alcançado o prêmio da soberana vocação, mas eu avanço e esqueço para trás as coisas que ficaram. Nós percebemos que cada um de nós temos um papel importante a designar nesse contexto que é o plano de Deus. E todos nós estamos inseridos. Agora, o principal e importante é o que nos alimenta. O que é a motivação do nosso dia a dia? O que é a motivação das nossas vidas? Então, eu posso estar diante do nosso Senhor, eu posso estar diante de Deus, eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso estar num contexto religioso, mas toda a motivação é minha. A minha autoafirmação, os meus atos, as minhas atitudes, o meu ativismo, todas estas coisas são minhas e eu não estou apto para ser trabalhado pelo Senhor. Então, por isso que Jesus, quando ele fala com os discípulos, e os discípulos estavam voltando da cidade, trazendo comida, e disseram para ele: mestre, Rabi, você não vai comer? Nós trouxemos comida. E ele disse: o que eu tenho fome e sede, vocês não conhecem. Exatamente, porque nós homens andamos segundo as nossas próprias vontades, como eu disse. Nós precisamos aniquilar esse ímpeto humano que está dentro de nós e está dentro da igreja. Nós precisamos aniquilar essa personalidade ativista que nós temos e achar que Deus tem que funcionar da forma como eu penso. Se nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós temos que comer a comida que Ele nos dá e comer a comida que Jesus nos apresenta, que é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, nós já entendemos que a obra já existe. Você não fundou uma igreja. Você não é dono de uma igreja, você não é dono de um ministério, você não é dono de uma unção, tudo isso pertence a Deus. Não é a pessoa-chave, não é você, mas a pessoa-chave é Deus e é Ele quem usa a sua vida. Você precisa estar apenas apto e hábil para ser esse instrumento, né? Conversando com o meu pastor, ele disse: nós temos que ser conscientes de que somos administradores. A obra, o reino, tudo pertence ao Senhor, mas Ele incumbiu a nós algumas ações que administra todas estas coisas. Então, a obra, nós já entendemos, ela já existe, ela está aí. Cada um de nós vamos ter um papel, cada um de nós vamos ter uma função, cada um de nós colocaremos um pedaço, uma pecinha dessa enorme engrenagem que está sendo construída, que é o plano de salvação de Deus. Mas temos que falar ainda sobre fazer a vontade do Senhor. A minha comida é fazer a vontade do Senhor. Eu separei 2 textos aqui, eu coloquei até como leitura complementar. Eu vou fazer só uma observação, vou pedir para a Ana, que está nos assistindo, para ela parar de digitar no celular, ou se alguém estiver assistindo com a Ana, ajudar, porque eu não estou conseguindo ver as mensagens que os irmãos estão colocando, porque ela tá, a Ana não sabe escrever, irmãos, desculpem aí. Então eu vou pedir só para ela ajudar o tio aqui, para a gente poder dar a live de hoje. E aí, na sequência, eu vou falar os textos que nós estávamos escolhendo. Então, ó, o primeiro texto que eu coloquei como leitura complementar é 2 Crônicas 2:17, que diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Né? Essa mensagem aqui é uma mensagem que o profeta diz a Josafá, o rei Josafá, quando eles estão indo de encontro à guerra com os amonitas. Os amonitas eram muito mais poderosos e muito maior número. E Josafá se preocupa. Então a palavra que ele recebe é: não faça nada. Como isso é difícil, né? Como isso é difícil para os ativistas, como isso é difícil para as pessoas que naturalmente têm o protagonismo de sua vida. Estas pessoas, elas têm a mania de controlar tudo. E o Senhor está dizendo: olha, o inimigo é maior, o objetivo é maior, o desafio é maior. Você não está conseguindo enxergar o que vem depois de 5 segundos ali. É importante que você confie. É importante que você descanse em mim, né? Como diz aquele cântico, né? O teu trabalho é descansar em mim, né? Não tenha sobre ti um cuidado qualquer que seja, o teu trabalho é descansar em mim. Então, quando nós olhamos exatamente o contexto de Deus,
Ele diz exatamente isso ao rei. Olha, vocês não vão fazer nada. Quem vai fazer sou eu. E é aqui que nós entendemos o que é fazer a vontade de Deus. A vontade do Senhor é dele. Às vezes o Senhor nos leva a lugares para ficarmos em silêncio. Às vezes o Senhor não nos leva a lugares e nos dá uma oração de intercessão. Às vezes o Senhor nos leva a lugares e nos dá oração de intercessão. Existem uma enormidade de coisas que o Senhor pode fazer com as nossas vidas. Mas nós temos que saber qual é a vontade do Senhor para cada um de nós. E a vontade de Deus é fácil de saber. Dobrar o joelho e perguntar, Senhor, qual que é a sua vontade? Porque a vontade de Deus, ela vem revestida de paz. Ela vem revestida daquilo que é a natureza do Senhor. Se você está inquieto, agitado por qualquer coisa, Deus já não está nisso. Se você está de um lado para o outro, tomando decisões, tentando tatear, acertar as coisas, Deus não está nisso. Porque Deus, ele não tateia, ele não fica tentando a sorte. Deus não fica, será que vai dar certo? Eu não tenho nada a perder. Deus, ele tem um plano e ele não perdeu o controle disso. É óbvio que essa palavra se aplica a todas as coisas de sua vida, mas nós estamos falando de obra, nós estamos falando do reino avançar. E nós vamos chegar até aí, nós vamos entender por quê. Mas por que eu preciso compreender isso? Porque a forma como eu ajo atrapalha o agir de Deus. E muitas vezes as coisas estão sendo adiadas. O processo de Deus é adiado pelo amor à sua vida, pelo amor que ele tem à sua vida de entender a sua limitação e esperar que você confie definitivamente sobre ele. Isso pode retardar a palavra chegar à tua casa, isso pode retardar a palavra chegar onde você mora, ao teu lar, as pessoas que você conhece, porque você o tempo todo está agindo, o tempo todo está interferindo. Josafá, ele tinha uma ordem específica: parai e ficai de pé. Mas isso parece derrota, o meu inimigo vai dar risada de mim, mas esse é o plano de Deus. Quando nós temos uma afinidade, uma intimidade com o Senhor, nós entendemos perfeitamente qual que é o plano dele. E nada passa desapercebido e nem ficamos confundidos, porque sabemos exatamente o que o Senhor está falando. E não é somente isso. Vamos ler mais um? Agora é Salmos 94, deixa eu ver aqui, é o 94, deixa eu ver aqui, 19. Salmos 94, 19, eu tenho anotado ele aqui. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Então, isso aqui fala de um homem que está completamente ansioso, de um homem que está desesperado por soluções. Quando nós tentamos tirar da manga todas as nossas cartas, né? E num momento como esse, onde nós estamos passando por tantas situações, empresas quebrando, lugares fechando, pessoas sendo demitidas, são tantas incertezas que nós colocamos o nosso cognitivo, o nosso interior em alerta máxima. Não dormimos à noite, não sabemos como resolver as coisas. E na obra do Senhor, as coisas funcionam da mesma maneira. Quando percebemos que as pessoas estão indo embora da igreja, porque estamos falando a verdade. Quando queremos fazer coisas sérias, ajustadas diante do Senhor, quando temos um compromisso com a santidade de Deus, nós percebemos que as pessoas começam a sair, ir embora, não é o tipo de igreja que eu quero. Então nós tentamos dar um jeito de resolver todas as coisas. Investimos em simpatia, em carisma, tentamos ser agradáveis, começamos a fazer coisas para ganhar o coração e a alma das pessoas. Aí nós começamos a errar. Porque o salmista fala, por mais que se multipliquem os cuidados, por mais que se multipliquem as ansiedades do nosso coração, as consolações do Senhor, elas acalmam a minha alma. Então, aqui fala de um homem, aqui fala de uma mulher que sabe exatamente como Deus trabalha. E agora entendido tudo isso, e olha que eu falei bastante coisa, vamos resumir tudo isso na mensagem da tarde. Jesus estava ali diante da Samaria. Jerusalém, ele já tinha circulado por todas as ruas. Ele já tinha anunciado o reino dele, ele já tinha mostrado sinais, prodígios e maravilhas para todo Jerusalém. Toda Jerusalém já conhecia, Samaria não. Então, no momento em que ele evangeliza a mulher samaritana, ela sai semeando por toda a Samaria. Várias pessoas então começaram a dizer, mas quem é esse Jesus? Quem vai pregar para mim? Quem vai anunciar o reino?
E é exatamente esse o contexto que Jesus está. Então ele chama os discípulos e diz assim: olha, enquanto vocês estão indo buscar comida, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que é a vontade de Deus. Será que vocês estariam dispostos a ir pregar lá em Samaria? Será que vocês estariam dispostos a pastorear aquelas pessoas que você não tem afinidade, que você sequer gostaria de conversar? O judeu não conversa com o samaritano. Aqui existe um campo branco, o tempo de colheita já está branco. Vocês estão fazendo planos para daqui a alguns meses, dizendo: olha, daqui a 4 meses vai estar pronto, daqui a um tempo as coisas vão acontecer, mas vocês estão esquecendo de olhar que a minha obra não para. Todos os dias existem pessoas que precisam ser pastoreadas, discipuladas, que precisam ser agremiadas e encontradas pelo Senhor. Mas poucos são aqueles que estão dispostos a comer a comida que Jesus oferece, que a comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então hoje o que nós temos que aprender é que o campo está branco. Assim como estava na Samaria, com todo mundo precisando de homens que fossem ali falar e anunciar as maravilhas do reino dos céus, existem aqui cidades, Valinhos, Jandira, São Paulo, Curitiba, onde quer que você esteja. Existem pessoas que alguém em algum momento foi um instrumento de Deus para semear uma semente, mas que agora está pronto para ser colhida. São pessoas que precisam que alguém diga algo, diga para ela: olha, o Senhor Jesus está voltando, eu vou na tua casa, eu prego a palavra para você, eu leio a Bíblia com você, eu anuncio o pouquinho que eu recebi de Jesus, mas eu anuncio, e você junto comigo, vamos buscar esse Deus, porque chegou o tempo da Igreja Gloriosa aparecer nesse Brasil e nesse mundo todo. Por que não? Então nós temos que compreender que a partir do momento em que eu saio dessa coisa minha humana, que é o tempo todo controlar, ser o protagonista, o tempo todo ter o controle, e eu passo a ser um instrumento na mão do Senhor, então o meu vizinho já não é mais um adversário, mas é um potencial que precisa ouvir a palavra de Deus. O dentista, o médico, o recepcionista, qualquer pessoa que passa por você, pode ser alguém que já tem uma semente semeada e precisa ser colhido. Então, existe uma comida que a igreja não está comendo. Existe um alimento que as pessoas não estão se alimentando, que é a vontade de Deus e a realização da obra do Senhor. Irmãos, sem essa comida nós não avançaremos. Nós não vamos fazer a obra do Senhor na nossa pessoalidade, mas nós faremos a obra do Senhor porque fomos alimentados com a vontade dEle. É a vontade de Deus. Aonde tu queres que eu esteja? O que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu fale? Quanto tempo orarei? De que forma estarei? São tantas coisas que nós podemos perguntar ao Senhor, mas certamente, nós precisamos aprender e a comer a comida que Jesus apresenta aos discípulos. Não se sinta magoado ou triste, ou diz: poxa, eu não acertei nenhuma, né? Mais uma que o pastor me mostra que eu não estou acertando, né? Os discípulos não tinham comido essa comida. E eles já estavam andando com Jesus há um tempinho. E ele diz: a comida que eu tenho para apresentar, essa vocês não conhecem. Então, hoje eu apresento essa comida a cada um de vocês. A comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Se você está comendo essa comida, então certamente você vai enxergar as pessoas que estão aí prontas para serem ceifadas, para serem pegas, trazidas para o reino dos céus. São pessoas que estão necessitadas de uma palavra, de uma pequena palavra. Isso aqui, irmãos, não é crescimento de igreja, não é fazer as igrejas estarem cheias, as igrejas da Missão Cristã em Lins estar cheia, mas é entender a vontade do Senhor. Deus, Ele tem uma comida para essa tarde, para as nossas vidas. Amém? Era essa a palavra que eu tinha para falar. Eu vou ver se eu consigo salvar. Eu não sei o que está acontecendo com a live de hoje, mas eu vi que deu vários probleminhas. Mas se ficar salvo, você já sabe. É só depois você entrar, ver novamente com calma e compartilhar com os teus amigos. Amém? Deus te abençoe, espero que vocês estejam bem. Faz tempo que eu não vejo alguns de vocês. E aí nos vemos agora na próxima sexta-feira. Lembrando que amanhã nós teremos um culto presencial na MC Valinhos. E no domingo nós teremos, além do culto presencial aqui na Patriarca, em São Paulo, nós teremos também nossa live no final da tarde, à noite, às 19h30 com o Pastor Martim. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.